Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos começar esse comentário, né? Mas antes de começar o comentário, eu gostaria de fazer um convite para irmão, né? A partir do dia 3 de setembro vai passar no cinema o filme O Nosso Lar, né? 2. O filme O Nosso Lar 2, levou mais de 50 milhões de pessoas ao cinema, né? E O Nosso Lar 2, imagino que deverá levar também, né? Essa quantidade de pessoas, né? Então, a narrativa do filme, né, do Nosso Lar 2, será o mundo espiritual, umbral, né, e um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então, os mensageiros vão vir resgatá-la, né? Uma outra observação, que o filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? É psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje, né, é sobre a missão de Bezerra de Menezes. Então vamos entender essa missão de Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, né, quando estava encarnado, ele fez uma projeção astral. Ele estava lá na sua varanda, sentado numa cadeira, né, da casa dele, e ele fez uma projeção astral. Essa projeção astral levou ele ao passado, né? Quando ele encarnou em Capela. Quando ele encarnou em Capela, ele foi um presidente, né, de um país, né, do planeta de Capela. Só que ele era uma pessoa sanguinária, gostava de guerra, né, de violência. E ele acende, né, ou dispara uma bomba nuclear. Então, todos esses envolvidos com as guerras, né, os 4 capelinos, né, que foram expulsos de Capela por causa disso, né, por causa da guerra. Então, os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus foram expulsos de Capela por causa disso. Então, como ele foi o presidente que estourou essa guerra nuclear, ele foi enviado para Saturno. Só que quando ele chegou a Saturno, o espírito, né, do Bezerra de Menezes, Saturno era um planeta mais atrasado que o planeta Terra. E depois ele vem para o planeta Terra, né? Aí vem com um dos hebreus, né? No período de Jesus, ele é o Zaqueu. Ele foi um cobrador de impostos, né? Foi um publicano.
rico, cobrador de impostos, e quando ele sobe para numa árvore, porque ele era baixinho, para ver Jesus, Jesus fala que pede para ele descer, que ia jantar na casa dele, naquele dia, né, passar a noite lá, e aí ele se converte num discípulo, né, de Jesus, dá uma parte do seu dinheiro para as pessoas e vai para uma missão lá na África, né? E ele, lá tem um templo espiritual, só que os cidadãos, né, daquela região tocam fogo lá no templo espiritual dele. Ele tenta salvar alguma pessoa dentro do templo espiritual e acaba morrendo, né? E no século XIX, ele vem, uma preparação nele, principalmente de Ismael. Ismael é o governador espiritual do Brasil. Ele vem encarnar como Bezerra de Menezes, né? Foi a sua última encarnação. Tudo, até a encarnação dele, todo esse advento dele, de capela, ser estourada a bomba, ser exilado, tudo isso ele viu na projeção astral, né? E aí ele encarna como Bezerra de Menezes, né? No Nordeste. Depois, com uma certa idade, ele vem para o Rio de Janeiro, né? Ele se formou em medicina e começou a fazer um trabalho, né, social em cima das pessoas mais pobres, né? Ajudar, foi até político também. E veio morar aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, né? E prestou um bom serviço para as pessoas, né? Como através da sua mediunidade, através da sua fé em Maria, né? Maria de Nazaré. Muito bem. Ele aí em 1900 ele faz a desassimilação da matéria dele e vai para o mundo espiritual, né? Ao chegar no mundo espiritual, ele é bem recebido por alguns espíritos, né? E ele até perguntava por que aquela quantidade de espírito que estavam ali, porque era um espírito que vinham agradecer ele das coisas que ele fez, né? De bom, né? Ali como médico para ele, né? Para eles lá, então vem agradecer. Muito bem. Maria de Nazaré o convida só para a gente observar essa evolução dele. O convida para fazer parte da sua falange, né? Ele ia se elevar mais ainda. E ele não aceita esse convite da Maria de Nazaré. E a Maria de Nazaré fala para ele que aceita ele não aceitar o convite dela, né, para fazer parte da falange dela. Porém, ela fez algumas colocações de cobrança para ele. Que ela ia passar para ele 3.000 espíritos médicos, esses 3.000 espíritos que iam trabalhar nos templos espirituais. Então, por isso que o espírito de Bezerra de Menezes ele é muito conhecido, porque são espíritos que fazem parte dessa falange dele, vem com o nome de Bezerra de Menezes. E não é o espírito do Bezerra de Menezes. A informação que eu tenho, o espírito Bezerra de Menezes, ele teve em contato com Chico Xavier, então ele trabalhou, e o contato que ele trabalhou também incorporando, né, fazendo psicografia com o médium Divaldo. Pelo menos esses dois médiuns que têm informação que foi feito o trabalho direto com o espírito de Bezerra de Menezes e não com os outros espíritos. Eu não tenho nada contra, né? Só estou fazendo essa diferença para ter um entendimento nisso, né? E também
a Maria de Nazaré pediu para ele formar uma equipe médica no mundo espiritual e no mundo material, mundo terrestre. Então ele montou essa equipe no mundo espiritual, né, de médicos, e que é onde faz os tratamentos, né, das pessoas, né, aqui no mundo espiritual. E também aqui ele se apresentou para a doutora Marlene Matos e deu essa missão para ela, de montar uma associação de médicos que entendesse as enfermidades não só com a medicina material, mas sim com a espiritual, né? Então foi uma missão muito assim grande para a doutora Marlene, que ela conseguiu montar. Tem a AME aí, né? Deu tudo certo, né? Então ele conseguiu resolver, né, esse problema nos pedidos da Maria de Nazaré. Então, a afirmação dele, a justificativa dele de não entrar naquele momento, era porque ele falou que ele tinha uma dívida muito grande com os espíritos desde Capela, né? A bomba nuclear prejudicou muitos espíritos estão aqui no planeta Terra também por causa dele. Então ele queria ajudar e vai ajudar, né? Pedir um tempo, né? E ele está se elevando cada vez mais que ele ajuda alguém, né? Ele se eleva mais. Então é um espírito muito evoluído, né? E os espíritos que vão entrando na falange dele ficam mais evoluídos também, porque ficam fazendo todo esse trabalho dele, né? Esse trabalho espiritual que a Maria de Nazaré pediu, né, para que ele fizesse. E ele está fazendo muito bem, né? Então existe uma causa e efeito. Então eu não tenho mais nada para falar sobre Bezerra de Menezes, a missão dele aqui na Terra, né? No próximo sábado, o comentário vai ser sobre por que dezembro de 1962 a doutrina espírita passa a ser uma religião, porque antes ela não era uma religião, era só filosofia e ciência. Aí, para chegar até a dezembro de 1962, a gente tem que voltar no século XIX, né? Então, antes da doutrina existir, que ela vai existir realmente no século XIX, houve uma manifestação espiritual dos espíritos. E essa manifestação, primeiro, se deu nos Estados Unidos, né, com as irmãs Fox, ou com a família Fox, né? Porque um espírito ficava batendo, né? E até um dia, e essa família Fox era protestante. Até um dia, essa família se comunicar com o espírito. Então, a comunicação foi através de palmas, né? E a quantidade de palmas lá era uma palavra. E aí eles se comunicaram. Aí o espírito fala para a irmã Fox, para a família Fox, que que tinha sido morto ali, né, pelos ex-donos daquela residência, né? E aí essa história, né, correu, né, lá, principalmente, né, dentro da religião protestante deles. Até um pastor pediu para falar com o filho dele, que era ele, esse pastor era um juiz, né, daquela cidade,
tinha um filho que já tinha ido para o mundo espiritual, o espírito aparece, esse filho dele, eles começam a falar lá, e eles batendo palma. E as irmãs Fox iam para uns teatros se comunicar com os espíritos com as palmas. E aí, esse movimento, ele vai para a Inglaterra. Só que chega na Inglaterra, esse movimento é pequeno, né? E aí, o que acontece? Vai para a França, que são as mesas girantes, né? Os espíritos se comunicando pelas mesas, nas paredes lá e tal. E a burguesia francesa da época adorava, né, essas comunicações. E o Allan Kardec, ele era um professor, então ele começou a estudar essas manifestações e depois começou a fazer pesquisa diretamente, né? Que aí foi anotando os 5 livros que ele escreveu, que é o Pentateuco, que foi o primeiro livro, foi o Livro dos Espíritos, o segundo, Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto, o Céu e o Inferno, e o quinto, a Gênesis, né? Então, nesse momento que ele estava fazendo esse estudo, apareceu um médico que ele começou a fazer cura lá com um aparelho. Ele botava esse aparelho e as pessoas se curavam, né? E aí o prefeito pediu para ele colocar esses aparelhos lá nas árvores, só que as pessoas encostassem na árvore ficariam curadas, né? E um dia ele foi fazer essa cura com uma pessoa que estava doente e não conseguiu, né? E acabou dormindo. E aí, através do corpo, do espírito dele sair do corpo, né, no desdobramento, ele consegue curar essa pessoa. E aí nós vamos falar do sonambulismo. Já começa aí. Então, numa dessas pesquisas do Allan Kardec com os espíritos, né, ele escrevendo, um espírito explicou para ele quem foi Allan Kardec. Então, Allan Kardec foi um sacerdote druida, né, no tempo de Júlio César, e o Júlio, lá na França, né? E o Júlio César mandou matar esse sacerdote druida. Aí tem uma ligação do Júlio César com o espírito do Júlio César, que depois o espírito do Júlio César ele veio ser Napoleão Bonaparte I. Que era para vir Napoleão Bonaparte I não trabalhar essa ditadura, não trabalhar essa guerra, mas vir para abrir os caminhos para a doutrina espírita. Ele não fez nada disso. E o Allan Kardec gostou desse nome e se colocou o nome como Allan Kardec. Então, muito bem. Então, o primeiro livro dele, né, naquele período, na França, no século XIX, existia uma ditadura dentro da França, né? E essa ditadura ela era feita pela Igreja Católica. Então, tudo tinha que passar pela Igreja Católica para dizer sim ou não. Então, o Livro dos Espíritos passou pela Igreja Católica para ser liberado, né? E foi 17, por isso que é comemorado, né, o dia da doutrina, 17 de abril de 1857, quando esse bispo da Igreja Católica autorizou, né, a liberação da doutrina desse livro. Então, a doutrina espírita começa a ser trabalhada, né? O Allan Kardec, ele fala, né, que a doutrina espírita é uma filosofia, ciência e religião. Então, mas ela ficou mais em ciência e religião. Em ciência e filosofia, né?
E nós vamos entender dela pelos livros. Então, livros espíritas, a filosofia, livro dos médiuns, a ciência, o livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, é a religião, Céu e Inferno é ciência, Gênesis é ciência. Então, foi isso. Só que em 1962, um milionário americano, lá nos Estados Unidos, resolveu acabar com a miséria no mundo e a fome, né? Então, ele, junto com a ONU, ele convidou representantes de religiões e representantes indígenas, né? Só que aí foi convidado o médium Divaldo Franco, né, para participar. Porém, a doutrina espírita não era religião. E só poderia entrar lá como religião. E aí o que o Divaldo fez, né, junto com o presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, colocando a doutrina, colocando assim, tudo que se fala de Deus é religião. E aí a doutrina espírita passa a ser uma religião. Então, para ela poder participar desse encontro, né, de dezembro de 1962. Aí a doutrina espírita foi, o Divaldo foi, né? E a outra reunião ficou marcada para o ano 2000, só que não houve essa outra reunião e a miséria não acabou e a fome também não acabou no mundo. Existe uma causa e efeito, né? Então, é sobre isso que eu vou falar, né? De dezembro de 1962, quando a religião entra, doutrina espírita, entra como religião, né? Está decidida a religião, porque ela entrou como religião. Então, eu não tenho mais nada para falar, né, sobre esses comentários. Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Agradeço os espíritos evoluídos, né? Nesse comentário de sábado, né, que foi muito importante, o objetivo foi atingido. De eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado, né, mais um comentário de sábado, né, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão, né, a irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.